Olá, queridos amigos do canal Redemptores Mater. Sejam muito bem-vindos. É muito bom recebê-los em nosso canal. Pedimos que se inscrevam e cliquem o seu joinha, pois assim nos ajudarão em nosso objetivo de levar a todos um melhor conhecimento das Escrituras. Em nossa postagem de hoje, vamos olhar para um ensinamento moral de Paulo que é como um guia para a vida em Cristo. Depois de ter falado longamente aos romanos do amor de Deus, da sua bondade e providência, Paulo busca persuadi-los a um estilo de vida digno de tamanhos dons e faz um apelo aos seus ouvintes na carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. O trecho é bem curtinho, mas muito rico. Ouçamos. Pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, irmãos, a vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Percebemos que Paulo usa uma linguagem litúrgica e ligada ao culto, entendido no sentido antigo. Fala da oferta de um sacrifício a Deus, o culto espiritual. O culto se liga à adoração oferecida a Deus num templo, num lugar específico, seja grego, romano, judaico, etc. Na Grécia, tínhamos o culto a Atenas ou a Zeus nos seus templos. Entre os judeus, o culto era dirigido ao Deus de Israel e acontecia por meio de um sacrifício ao lado da adoração. Essa é a linguagem que Paulo aplica aos cristãos, exortando-os a oferecerem seus corpos como um sacrifício vivo espiritual a Deus. A palavra que ele emprega, paristimi, é a mesma que aparece na Bíblia Septuaginta, aquela tradução feita pelos hebreus do Antigo Testamento, cerca de 2 séculos antes de Cristo. Está relacionada à apresentação de um animal a Deus como sacrifício, primeiro no tabernáculo, mandado construir por Moisés, e depois no templo, construído por Salomão, e no segundo templo, reconstruído depois da destruição do primeiro. Todavia, nesses lugares, nada tinha a ver com um sacrifício vivo. Era precisamente matando o animal oferecido, uma ovelha, um touro, um bode, até mesmo pombos, seja degolando-os ou quebrando o pescoço das aves, que o sacrifício era oferecido. O animal era colocado no fogo e consumido. Essa era a oferta para Deus. Na Páscoa, por exemplo, uma vez degolado o cordeiro, seu sangue era espargido sobre o altar e o animal era queimado. Era assim por se tratar de uma oferta simbólica da pessoa a Deus, um sinal pelo qual alguém se oferecia a Deus pela expiação dos seus pecados. No livro do Levítico, no capítulo 17, verso 11, se ordenava derramar o sangue, porque para os judeus a vida estava no sangue. A oferta de si mesmo a Deus era expressada pelo derramamento do sangue do animal. Contudo, principalmente depois do exílio da Babilônia, em que os hebreus estavam longe do templo e não podiam mais prestar ali o culto, eles começaram a perceber uma nova forma de culto, como expressa Daniel no seu livro, dizendo assim: não há mais príncipe nem profeta, nem lugar para procurar e encontrar misericórdia. Entretanto, com a contrição de nosso coração e a humilhação de nosso espírito, possamos achar acolhimento. Está no capítulo 3. No Salmo 50, Davi já falara: louvarei com um cântico o nome de Deus. Isto agrada a Deus mais que um novilho com chifres e cascos. Oferece a Deus um sacrifício de louvor e cumpre teus votos ao Altíssimo. Em muitas passagens, também os profetas expressaram isto. Assim, Paulo parte da linguagem do sacrifício judaico e aplica aos cristãos. Conclama-os a se oferecerem eles mesmos a Deus, e não mais o corpo de um animal. Não um sacrifício morto, mas um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isto é, algo separado para Deus, consagrado a Deus.
Na nova aliança, os próprios cristãos são o sacrifício oferecido, unido ao único e eterno sacrifício de Jesus Cristo. Adoração espiritual e não carnal, de animal. Um culto de adoração. Latreia é a palavra, o culto devido unicamente a Deus. Porém, Paulo acrescenta um adjetivo a essa adoração, logique, que literalmente significa lógico ou racional. Talvez porque Cristo é o Logos do Pai, a palavra feita carne. Então, se trata de uma adoração em acordo com a palavra do Pai, o Cristo, uma nova forma de adoração na qual os fiéis é que se oferecem. No capítulo 6 da Carta aos Romanos, Paulo também utiliza a mesma palavra, descrevendo ali a vida humana completa, as decisões da pessoa, que não se cingem a uma lista de regras, fazer ou não fazer. O conjunto de decisões, a vida humana completa, é um combate moral entre o pecado e a justiça. E lá o apóstolo usa a expressão como uma linguagem litúrgica, sacrificial. Quer dizer, ou oferecemos nosso corpo ao pecado ou a Deus. No primeiro caso, nos voltamos para o mal. No segundo, para a santidade. A essência da santidade para Paulo é a consagração da pessoa a Deus. Paulo entende a moralidade da vida cristã como uma espécie de ato litúrgico, um ato de adoração, uma opção entre o bem e o mal, entre Deus e o mal. Não se trata de adorar a Deus participando da missa semanal, por exemplo, ou de uma hora de adoração diante do Santíssimo Sacramento, apesar de todo o valor que esses têm e de toda a necessidade que temos de fazê-lo. Mas se trata de todos os momentos da vida serem atos de adoração, de decisão por Deus e não pelo pecado que se opõe a Deus. Ainda no capítulo 1 e no capítulo 2 do texto da Carta aos Romanos, Paulo vai falar sobre vários temas éticos e morais para o cristão. Portanto, essa sua introdução é muito importante. É o seu ensinamento sobre o modo de encararmos nossa vida cristã. Por isso ele escreve que nós não nos conformemos com este mundo, mas nos transformemos, renovando nossas mentes. E não apenas para nos livrarmos do mal e do inferno. Não é uma questão de salvação de algo, mas de salvação para algo. Paulo espera que os cristãos vivam de um modo diferente, que não se submetam às más influências que tantas vezes o mundo apresenta. Noutras postagens, já falamos sobre como Paulo entende que antes de Cristo, o homem era uma velha criação e depois de Cristo, pelo batismo, passa a ser um novo homem. Começa uma nova criação. A pessoa vive neste mundo, mas não pertence a ele, pertence a Cristo. Separa-se para Cristo, consagra-se a Cristo. Por isso, precisa pensar como Cristo, agir como Cristo, que se ofereceu integralmente ao Pai pela salvação da humanidade. Esse mundo, conforme Paulo ensina na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, passa. É figura daquele outro mundo que virá. Aqui na terra, nada persistirá para sempre. O que pertence ao mundo é figura. A virtude já é o mundo novo. É real, tem substância. O que é agradável a Deus é o que nos é útil. O que é bem, como a humildade, a temperança, a pobreza de espírito, o sofrimento com amor, a caridade. O cristianismo não é apenas uma religião do coração, mas é um culto racional, logique latreia, inteligível com o espírito. Não é apenas mudar o coração, mas converter a inteligência. Segundo a revelação de Deus, não fomos feitos para este mundo terreno, mas para o mundo que há de vir. O cristão é uma pessoa que se converte, que passa por uma metamorfose, que passa a sentir e pensar diferente. Jesus usou um sinônimo que conhecemos para essa conversão, metanoia, uma transformação que passa por uma mudança da mente, dos pensamentos, da inteligência, do raciocínio. Paulo alerta que os cristãos não devem continuar a pensar em pecado e santidade do mesmo modo que antes.
O chamado do cristão é para viver uma vida de auto-oferecimento a Deus em cada passo, em cada decisão, em cada atitude. Quando conseguimos começar a fazer essa distinção, pensando como Jesus pensava e ensinou, aderindo a Ele com o coração e a mente, é que estaremos sendo aquilo para que fomos criados pelo Pai. Contudo, como aprender a fazer isso? Como converter nossas mentes e coração? Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, Paulo explica: precisamos conhecer e amar a Escritura, meditar nela. Ali aprendemos do próprio Deus como agir. No Antigo Testamento, ainda vemos Cristo como através de um véu. Tudo aponta para Ele. Prefigura o Cristo. No Novo Testamento se concretiza toda a verdade em Cristo Jesus, caminho, verdade e vida. O véu foi removido. A liberdade. Somos instruídos pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, que assistiu os escritores sagrados quando escreviam e nos assiste quando lemos. Então começamos a nos transformar e nos conformar ao Cristo, parecermos-nos com Ele, ser semelhantes a Ele. Degrau por degrau. É uma escada, é um processo. Talvez possamos nos achar muito iguais ao que sempre fomos, apesar de já viver na fé há tanto tempo. Precisamos ter paciência também conosco. E, principalmente, sinceridade. Como fazer um juízo reto sobre as coisas, se não sabemos o que é reto? E como então empreender boas obras? Perguntemo-nos se estamos mudando nossa mente através do conhecimento da Palavra de Deus. Se estamos lendo diariamente a Escritura, se estamos agindo para deixar o véu ser levantado. Se o fizermos, ele será levantado. Isso é não se conformar com este mundo. É buscar conhecer o mundo de Deus, o sonho de Deus para o mundo e para nós, que a Bíblia vem revelar. Aí temos o culto de adoração racional de que Paulo fala, enraizado na sabedoria de Deus. É preciso nos renovarmos diariamente, esforçando-nos por restaurar cada dia o que precisa ser mudado. Quando alguma coisa em nossa casa envelhece, estraga, vamos chamar a pessoa competente para restaurar. Se nós pecamos, é a nossa alma que envelhece. Procuremos a confissão e não desesperemos. Renovemo-nos pelo arrependimento, a penitência, as boas obras. É preciso nunca desistir. É o processo, o passo a passo, o degrau a degrau. São João Crisóstomo, bispo de Constantinopla, que viveu no século IV, escreveu um comentário sobre todas as cartas de Paulo, como já temos referido aqui no canal, citando-o. Nas suas homilias sobre Romanos, no capítulo 20, que trata do capítulo 12, com o qual nós estamos nos ocupando hoje, Crisóstomo se coloca uma pergunta: como não se deixar conformar pelo mundo e fazer de mim um sacrifício vivo? E responde: não deixe que seu olho olhe para o mal, nem que sua língua fale o mal, ou sua mão faça o mal. E tudo isso já será um culto espiritual, um sacrifício vivo de adoração. Só que apenas isso não é suficiente. É necessário fazer boas obras também. Que a mão dê esmola e não se entregue à avareza, que o coração não fomente a ira, que a boca abençoe até os injuriadores, bendiga, leve o bem e a palavra de Deus aos outros. Que os olhos encontrem tempo para ler a Sagrada Escritura. Estas são as raízes de todos os demais atos bons, segundo este santo bispo. Diz ele ainda que nós não devemos nos submeter às propensões meramente humanas, impulsos meramente humanos, nem aos temores, perigos, tristezas que essas propensões prenunciam. Controvérsias e disputas tão comuns nos nossos tempos de polarização. As drogas que o mundo oferece e há outros vícios que afetam o nosso corpo. No culto espiritual, o fogo do nosso sacrifício vivo é o Espírito Santo. O culto espiritual é a vida segundo o exemplo de Cristo. O sacerdote que oferece não mata animais. É o homem que oferece as próprias virtudes, decisões retas, seu corpo, a mansidão, a castidade, o perdão. O altar é todo lugar
em que o homem vive e passa. Vamos procurar refletir sobre o que estamos olhando, que tipo de entretenimento estamos nos permitindo, o que estamos falando para o próximo, para a nossa família, filhos. Se estamos nos apegando aos bens materiais ou repartindo o que podemos com os outros que necessitam, que Crisóstomo chama de esmola. E se estamos dando a devida atenção à palavra de Deus na nossa vida, o nosso tempo para ler, conhecer, refletir e comparar com as nossas atitudes. A Deus, os judeus só podiam oferecer animais limpos, puros, perfeitos. Nós também precisamos ser puros, limpos, santos, caminhar nessa estrada de santificação, começar a dar frutos em todas as nossas ações. É o convite que Paulo nos deixa aqui. Que cada palavra, cada ato, cada decisão seja uma decisão que nos impulsione para cima, para o alto, para a santidade, para Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Peço para você, a sua vida, a sua família, orando muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado essa postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações. E não deixe de conferir as nossas playlists, feitas com muito cuidado para cada um de nossos visitantes e membros.